Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, nessa casa bendita que nos acolhe, com carinho, com amor, com essa espiritualidade amiga que está sempre conosco nessa hora. Porque quando nós nos ligamos à espiritualidade superior, eles conosco sempre está e nos traz aquilo que precisamos, a lição que precisamos, o alento que precisamos. E nós agradecemos imensamente a Jesus, o nosso Divino Mestre, por nos permitir, nesse momento, mais uma lição de Emmanuel, do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico. E com isso, fazer com que nós possamos aprender um pouco e nos melhorarmos como espíritos imortais que somos. E a lição de hoje se chama A Grande Luta. E Paulo escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as provas, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eu vou reler para que a gente possa atentar bem sobre o que Paulo diz. Ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós não temos que lutar contra pessoas, mas quanto às trevas, principalmente nos lugares celestiais. Muitas vezes esses lugares celestiais são nosso lar, o templo que frequentamos, a escola que frequentamos. Todos esses lugares, muitas vezes, nós temos grandes lutas e ainda não compreendemos que esses lugares são santos. Mas nós temos que lutar contra nós mesmos, esse espírito de luta que nós temos contra, principalmente, as pessoas que estão em lugares superiores a nós. E Emmanuel nos traz: segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e carne propriamente, mas sim nas nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado à nossa própria natureza, porquanto nos acumpliciam. Nós sempre nos acumpliciávamos abertamente com o mal em passado
remoto. Olha só como ele traz para nós que nós, nessa evolução de reencarnações, nós vamos nos melhorando a cada dia, mas ainda nós estamos muito ligados ao mal do passado. Hoje nós estamos tentando, nós temos essa luta conosco mesmo, essa luta espiritual, porque essa luta não é de carne, não é com a carne, não é com as pessoas, é conosco. E nós não temos que lutar fisicamente, mas sim espiritualmente. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne, ou nas esferas que lhe são próximas, agimos no serviço da autorrestauração em pleno paraíso. A terra é, igualmente, sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não somos anjos caídos. A terra é um degrau para o céu, porque através das provas, através das dificuldades, através dessa luta constante que nós temos conosco mesmo, é que ela se faz degrau para o céu. Essa luta constante faz com que nós aqui, quando saímos vitoriosos dessa luta, porque muitos de nós ainda voltamos e nos integramos, nos deixamos levar pela maldade, retrocedemos, mas assim mesmo Deus nos dá nova oportunidade para que nós possamos mais uma vez recorrer a Ele e mais uma vez recomeçarmos. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável com que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade com as quais nós conservamos desesperadamente conosco vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Então, nós precisamos nos policiar. Essa grande luta é o policiamento de nós mesmos, o modo com que pensamos, as coisas que dizemos, de como agimos no nosso dia a dia. Essa luta é constante, por isso que ele diz que não é com a carne, não é com o corpo, não é com o sangue, mas é conosco, com os nossos pensamentos, com as nossas edificações que temos dentro de nós. Ele diz assim bem claramente que até as nossas células, nós lutamos contra elas,
porque nós colocamos muito veneno dentro de nós mesmos. E nós, através dos nossos pensamentos e nossos irmãos que caminham conosco, eles nos querem junto deles. E quem são os companheiros de ontem? São os nossos companheiros que deixamos em outras vidas. E como nós éramos em outras vidas? Nós éramos muito piores do que somos hoje. Porque a cada encarnação nós vamos melhorando. Todos os dias e todas as horas é momento de nós reformarmos. É momento de nós reformarmos o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas ações, porque são elas que são o degrau que fará com que nós alcancemos um lugar melhor, porque nós estamos aqui só de passagem. Aqui é um lugar que nós viemos visitar, trouxemos uma mala, mas agora nós vamos levar outra junto de nós. E essa mala que nós trouxemos, ela é muito pior, ela deve ser muito pior do que aquela que nós vamos levar. Porque tudo que nós vamos levar é as nossas atividades, as nossas coisas que fizemos, o que pensamos, como agimos e o que fazemos de nós, o que fazemos para com os outros, como nós nos melhoramos. É essa mala que vamos levar, porque nós vamos voltar para casa e lá em casa nós vamos prestar conta, mas não é para Deus que nós vamos prestar conta, vamos prestar conta para nós mesmos, porque todas as leis de Deus estão impressas em nossa consciência. Tanto é que quando nós fazemos alguma coisa que não é boa, imediatamente nós sabemos que não fizemos algo de bom. Então, que nós possamos trabalhar em nós, nessas nossas edificações. Essas edificações é que nós vamos fazer com que ela brilhe, porque ela é celestial. Não esse corpo, mas sim tudo aquilo que somos nós, como espíritos imortais que somos. E Jesus nos ajuda nessa trajetória, sempre. Então, agradecendo Jesus, o seu infinito amor, a sua infinita bondade. Agradecemos porque nos dá essa possibilidade de estarmos aqui e termos a condição de nos melhorarmos a cada dia. Agradecemos Jesus, porque derrama sobre nós as suas bênçãos todos os dias e todas as horas. E nesse instante, nos ligamos a Jesus. Coloquemos uma água e fazemos uma prece, para que Ele fluidifique essa água, para que seja remédio para o nosso corpo, mas também para o nosso espírito, para que sejamos espíritos melhores amanhã do que somos hoje. E a sua energia de amor renova em nós o nosso compromisso de nos melhorarmos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças.